Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus, estamos aqui na Sua santa presença, Senhor. Por isso lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós que deslocamos para o nosso lar, estamos aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós e aqueles também que não veio, Senhor. Que o Senhor sabe o motivo de cada um. Que o Senhor possa estar abençoando onde eles estiverem, Senhor. Estamos muito gratos, Senhor, de estar realizando esse culto de louvor ao Senhor, meu, que tudo aqui que é feito, Senhor, é para agradar ao Senhor, que só o Senhor merece essa honra, essa glória, Senhor. Também lhe peço que o Senhor possa me abençoar, que eu possa, Senhor, estar fazendo essa pregação, Senhor, que o Senhor possa estar me ajudando, Deus. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo. E o maior de tudo isso é o Senhor, ó Deus. Por isso que estamos aqui, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos fazer uma leitura em Marcos, capítulo 2, do versículo 15 em diante. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vindo ao encontro dele, e ele ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e disse: Siga-me. E ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava junto com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque este eram muitos e também o seguia. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntava aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim os pecadores. Então aqui a gente vê assim, uma parte interessante na vida de Jesus. Jesus, ele andava fazendo o seu trabalho aqui, a gente vê que Jesus se unia multidões de pessoas, e aqui a gente vê que ele chama Levi, que estava na coteria, ele seguiu, e a gente vê que agora Jesus se senta na casa dos seus discípulos e fica comendo com eles, e a gente vê que os escribas, né, eles falam com os discípulos de Jesus, né? Fala assim, olha, Jesus está comendo com esses publicanos, né, que são os pecadores. Então Jesus, ouvindo isso, Jesus ele pega e responde, fala que os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Então significa que esses fariseus, né, que significava assim que eles entendiam muito da lei, né, as pessoas que pregavam, né, que estavam sempre olhando os defeitos dos outros, então eles se admiraram e começaram a falar para os discípulos, né, tipo apontando assim ao mestre, olha, ele está sentado, né, com o escriba que é acusado como os pecadores, estão comendo. E Jesus, ouvindo isso, fala, não, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Então significa que aquelas pessoas se consideravam justas, considerava bom, que não precisava de médico, né? Então a gente podemos ver que aqui a gente vê como o Senhor, né, se colocamos como um grande médico, mas a gente podemos ver esse médico no sentido espiritual, né? Então aqui a gente podemos ver que muitas vezes, como esses homens que não enxergavam as suas fraquezas, os seus defeitos, achavam que só os outros tinham defeito, então a gente podemos pensar sobre isso, né? Devemos pensar sobre a cada um de nós, sobre as nossas vidas, porque muitas vezes a gente não consegue encontrar o nosso defeito, mas o Senhor vê, né? Então coloquei alguma coisa escrita aqui, eu vou ler isso aí, que são bastante coisinha, não dá para decorar tudo, né? Então a gente vê que as nossas doenças mais sérias não são as físicas, mas sim as espirituais. Somos machucados mais pelos males do nosso caráter do que pelas as doenças do corpo. É com a retirada deste pecado do coração que Deus se preocupa. O grande médico deseja restaurar a nossa saúde, integridade espiritual. Se quisermos melhorar, temos de ser honestos e abertos à verdade sobre o nosso caráter atual. Nem mesmo o grande médico pode nos ajudar se não estivermos dispostos e seremos examinados, tentar esconder os nossos sintomas e fingir que não há nada de muito sério é errado conosco. Apenas tira o resultado de piorar a nossa oração. E Davi, que é um homem honesto, né, ele sempre teve várias qualidades, né? A gente vê que Davi ele passou por várias situações e ele reconheceu isso, né? Por todas as situações que ele vê, como Deus é justo, né? Então aqui a gente podemos ver em Salmo 139, do versículo 23 ao 24, a gente podemos ver o que Davi fala. Salmo 139, do versículo 23 ao 24.
Aqui Davi fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelos caminhos eternos. Então, aqui nesse contexto, a gente podemos ver, né, que Davi, por várias dificuldades que ele passou, muitas vezes Davi tentou até esconder o pecado de Deus, mas não conseguiu. Depois ele ficou perplexo de saber como Deus sabia de tudo da vida dele. Então, Davi, ele reconhece o Senhor, ele conseguia olhar a sua vida como ele mesmo pode ver. Então, a gente vê que cada um de nós sabe da nossa vida completa, mas devemos reconhecer que Deus sabe também. Então Davi, ele começa a ser sincero. Davi era muito sincero na sua oração com Deus. Então Davi fala: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me se conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Então a gente vê que Davi, ele fala isso com o Senhor. Então a gente vê que devemos ser honestos, né? A gente podemos pensar, né? Que sempre como devemos levar a nossa oração a Deus, devemos ser sinceros, né? Devemos ser honestos, porque sabemos que Deus sabe de todas as coisas, né? Então aqui a gente vê que Jesus foi até colocado como se fosse um médico, né? Falando para aquelas pessoas, né? Que o são não precisa de médico, mas sim os doentes, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes as pessoas se encontram numa doença espiritual, mas a pessoa também tem que ser honesta com Deus, porque a gente vê que nem mesmo o grande médico pode salvar a pessoa se a pessoa não ser honesta, se colocar diante dele falando sobre as suas doenças. Né? A gente vê que muitas pessoas, quando vai no médico, a pessoa tem que falar o que está sentindo para o médico saber como ele vai tratar aquilo. Ó, você vai fazer um exame de tal coisa para a gente ver o resultado. Né? Então a pessoa tem que falar, porque o médico não é adivinho. A gente vê que Deus sabe de todas as coisas, mas está falando sobre honestidade, né? Porque muitas vezes não temos como enganar o Senhor. Sabemos que muitas vezes pessoas ficam estressadas, cansadas na sua empresa. Muitas vezes a pessoa vai no médico, mente sobre alguma doença para conseguir alguns atestados para ficar em casa, né? Porque ele já está aborrecido de estar no trabalho e fala: vou pegar alguns atestados. A gente sabe que acontece isso, né? Mas a gente vê que diante de Deus não tem como fazer isso, né? Quando a gente vai consultar a nossa vida diante de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então a gente vê que Davi reconhece isso. Então é muito importante a pessoa reconhecer sobre a sua vida para se colocar diante de Deus, porque sabemos que estamos se colocando diante de um Deus puro e honesto, né? Então devemos buscar Deus do jeito que ele é, né? Se ele é santo e puro, devemos ser honestos com ele também, porque aí ele vai se agradar e vai corresponder quando ele vê que a gente vai ser sincero, né? Então a gente devemos desejar ver nós mesmos da maneira que Deus nos vê. Deus sabe o que ele está fazendo e compreendendo a sabedoria de seu plano. Devemos também ter a coragem de nos submeter ao processo de cura que ele prescreve. O câncer não pode ser cortado fora do nosso caráter sem cirurgia radical pelo pecado, se tão entrelaçado nos nossos pensamentos. E a operação para removê-lo é sempre dolorosa, é muitas vezes longa, mas da mesma maneira que com a doença física, se não estamos dispostos aguentarmos a dor momentânea para ficarmos saudáveis, mas para enfrentar a nossa única opção de ficarmos cada vez mais doentes, podemos continuar a nossa zona de conforto doentio ou podemos nos é, direcionar a uma saúde maior, né? Então a gente podemos ver que saúde maior é sempre Deus. A gente sabemos que muitas vezes as pessoas não gostam de ir no médico, mesmo sabendo que está doente, porque ela odeia ir no médico, né? Sabemos que muitas vezes as pessoas também sabem que está no mundo pecaminoso, a pessoa está num problema espiritual, mas muitas vezes a pessoa não quer se direcionar a Deus, porque muitas vezes ela não quer largar daquele pecado, muitas vezes ele não quer largar daqueles vícios, daquelas doenças. E sabemos que do mesmo jeito que uma doença carnal, que seria um câncer, quando ele é cortado, é com muita dor, com muita dificuldade que a pessoa pode melhorar ou viver mais um tempo, mas a gente vê que as doenças espirituais, mas muitas vezes de algum vício, também é com muita dor e com muito sofrimento que a pessoa vai sair dele. Mas sabemos que tem um Deus poderoso que ele pode resolver tudo isso, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes a pessoa também tem que se direcionar a Deus, né? Sabemos que Deus, ele é grandioso, ele é poderoso, foi como a gente viu ali naquele contexto. Olha, essas pessoas que estão aqui com ele porque precisam, estão doentes, precisa de um médico. Agora vocês que estão aí julgando, vocês não precisam. Então podemos pensar assim que muitas vezes a pessoa está doente, mas a pessoa não procura o Senhor como esse grande médico espiritual que pode
melhorar a sua vida e salvar, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? E podemos também ver em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que fala: Hoje eu temo, hoje temo o céu e a terra, por testemunha contra vocês, que lhe propôs a vida e a morte, e bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, e vocês, os seus descendentes. Então aqui a gente vê que o Senhor, ele coloca o céu e a terra como testemunha, que ele é um poderoso Deus e ele é grande. Então a gente vê que Deus também ele coloca as bênçãos sobre a terra e também tem a maldição. Então ele fala para as pessoas escolher o que a pessoa quer. Então essas pessoas que é bênção diante de Deus, tem que reconhecer o Senhor e procurar ele, né? Que a gente vê que aí a pessoa vai ser abençoada por Deus. Mas se a pessoa não quer, muitas vezes ela vai receber a maldição, né? A gente vê que as coisas ruins vai vir sobre a pessoa que não serve a Deus, né? Porque a gente devemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê que Deus, ele deixa a escolha. Aqui a gente podemos ver sobre a situação que Deus coloca sobre o livre-arbítrio, né? Seria que cada um de nós tenha a oportunidade de querer servir o Senhor ou não. A pessoa tem a oportunidade, ela quer pecar ou não. Então, esse tal de livre-arbítrio, muitas vezes a gente vê que Deus deixou, mas só que essa escolha, muitas vezes, é terrível, porque muitas vezes a pessoa quer viver do jeito que ele se sente confortável. Muitas vezes a pessoa prefere viver no pecado, porque muitas vezes esse pecado traz prazer para ele, né? Ele se sente feliz assim. Então, a gente vê que isso, na verdade, muitas vezes, é uma vida momentânea que a pessoa tem aqui nessa terra, é uma vida curta, mas muitas vezes a pessoa prefere ficar nessa situação crítica, né? Então a gente podemos ver que o Senhor, nosso Deus, ele quer que a gente escolha, como ele fala aqui, diante de vocês tem a bênção e a maldição, qual que vocês vão escolher, né? Então ele dá a oportunidade, né? O que queremos na nossa vida? Então a gente podemos sempre pensar, né, para onde eu estou indo, o que eu vou fazer e qual decisão que eu vou tomar, né? E essa decisão tem que ser sempre aquela que está diante do nosso Deus. Então aqui a gente podemos pensar sempre muito com isso, né? E quanto compromisso temos para com a verdade, né? A respeito de nós mesmos. Com toda a nossa conversa a respeito da verdade amorosa, desejamos realmente viver tudo que Deus vê quando Ele examina o nosso coração. Não haverá rendição para aqueles que não estão dispostos a enxergar a realidade, né? Então a gente vê que não vai haver rendição, não vai haver por exemplo, para aqueles que não enxergaram a realidade. Então, a realidade é aquela de se arrepender e se entregar ao Senhor e viver com Ele, né? E quanto nós vamos, né, a encontrar com Deus, devemos vir como um paciente que vai ao médico para, primeiramente, ser examinado e depois seremos tratados pela nossa doença. Devemos orar ao Senhor, né? Então, a gente devemos estar sempre orando ao Senhor e devemos ser sempre sinceros, né? Porque uma pessoa que ela vai no médico com uma saúde física, ela não vai mentir, né? Ela vai sempre querer ser curado daquilo que ele está fazendo, vai falar sempre a verdade para o médico dá o remédio certo, né? Porque senão o médico não vai passar o remédio certo sobre aquilo, né? Então a gente vê que com o Senhor a gente deve estar sempre honesto, porque o Senhor ele vê a nossa vida como a gente vê, né? Cada um de nós sabe da nossa vida, sobre as nossas falhas, nossos defeitos, a nossa fraqueza, realmente cada um de nós conhece. Né? Cada um de nós sabe. Muitas vezes os nossos irmãos não sabem, mas a gente sabe, cada um sabe da sua vida. Só que, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo também sabe. Ele sabe do mesmo jeito que nós, até melhor. Porque muitas vezes a pessoa, quando vai no médico procurando sobre as suas doenças, ele vai ter que falar a verdade, porque o médico não é do vinho, né? Mas o Senhor já sabe. Antes de nós ir a Ele, antes de nós ir orar ao Senhor, o Senhor já sabe que nós vamos pedir. Então aqui a gente está devemos ser sinceros com Deus. A gente podemos pensar, se uma pessoa ela tem algum problema com algum irmão ou ele não gosta, né? Eu podia até colocar assim um exemplo, o Carlinho, por exemplo, né? Vamos supor que eu não gosto do Carlinho e tenho alguma raiva com ele está até dando risada lá. E na hora de eu fazer a minha oração diante de Deus, será que eu vou falar isso para Deus? Falar assim, ó Senhor, eu odeio o Carlinho, quero ver o Carlinho bem longe de mim. A gente sabe que Deus é amor, Deus é puro, Deus é verdadeiro, né? Então, vou ter coragem de falar isso com Deus? Não vou. Então, eu vou ter que ter coragem para me arrepender e falar, Deus, o certo é eu que não estou correto diante do Senhor, né? Faça melhorar, tira essas coisas de mim, né? Então, a gente podemos ver, né? E com Deus devemos ser honestos. Né? Então, aqui a gente podemos ver sobre essa riqueza que temos, né? Do Senhor que está sempre presente, né? Sobre aquele que quer olhar a sua vida com fidelidade e ir até Ele que Ele está disposto a esperar. Podemos ver Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, 23.
Livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo eu muito mais que ele se converta do seu caminho e viva. Então aqui a gente vê que o Senhor ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do pecador. Mas ele deseja que a pessoa se converta desse mau caminho e vai até ele e viva, né? Então a gente podemos ver quem tem prazer na morte dos pecadores, daquelas pessoas que estão sem o Senhor, a gente sabe que é o inimigo, né? É o diabo. Mas o Senhor não tem prazer na morte. E também no versículo 32, ele vai falar a mesma coisa aqui, mais para baixo, no versículo 32, fala: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, converta-se e viva. Então, aqui o Senhor está falando novamente que ele não tem prazer da morte de ninguém, mas ele quer que a pessoa se converta e viva. Quer dizer que o Senhor está dizendo assim: ó, estou aqui, venha até mim, né? Seja sincero, olha para a sua vida, faz um check-up sobre você e se entrega a mim, que eu estou disposto a te perdoar. Se você vir falar sobre tudo sua vida e se entregar, me reconhecer como Senhor e Salvador, que o Senhor vai estar ali para restaurar, né? Então a gente vê que o Senhor ele está sempre presente. E o Senhor está presente quando? Hoje, né? Todos os dias, né? É por isso que eu tenho até sempre mania de comentar, né? A melhor maneira da gente viver diante do Senhor é sempre quando a gente acordar de manhã e pensar: hoje eu vou viver com o Senhor. Logo de manhã faça uma oração, procura estar firme com o Senhor logo de manhã. Aí você vai ter uma vida melhor. Porque você não sabe do dia de amanhã, se você está vivo ou não. Quando for no outro dia, faz a mesma coisa. Logo de manhã, faz uma oração e pensa assim: eu vou querer viver com o Senhor hoje. E vai procurando, né? Sempre refletir no Senhor e estar vivendo aquele dia. Porque amanhã, você sabe se você está vivo? Não está. E o Senhor aqui, ele está sempre falando, né? Que ele está sempre presente e ele não tem prazer na morte de ninguém. Então o Senhor ele não tem prazer se você naquele dia fazer várias coisas ruins, não querer saber do Senhor, você for rebelde, de repente você sai na rua, você é atropelado, ou acontece alguma coisa com você, você morre, você vai ter que prestar conta com o Senhor, de repente o Senhor vai olhar tudo aquela qualidade ruim que você fez, né? Então a gente podemos pensar, né? Devemos sempre viver hoje para o Senhor e amanhã esse mesmo pensamento. É a melhor maneira de conseguir viver bem dentro do Senhor. E o Senhor vai estar sempre presente na nossa vida, porque o Senhor é fiel. A gente podemos também aqui ver no livro de Isaías, capítulo 59, acho que mais para trás um pouquinho. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o Senhor, ouvido, não está surdo, para poder te ouvir. Então aqui a gente vê que a mão do Senhor ele não está encolhida para que ele não possa salvar. Sim, a gente vê que o Senhor está sempre com a mão estendida, querendo salvar qualquer um, né? Sem exceção de pessoas. Qualquer pessoa que quiser ser salva, o Senhor está ali, ó, com a sua mão estendida. E o Senhor aqui também está falando que ele não é surdo. Ele está com o ouvido pronto para ouvir aquelas pessoas que quer ser salvo. Então, graças a Deus, nós temos um Senhor Jesus Cristo, que é um Senhor Salvador. A gente vê que tem um Senhor, na verdade, que ele está sempre preocupado com todas as pessoas que vivem no mundo e ele quer salvar a cada pessoa, né? Então a gente podemos ver que para a gente se salvar, a gente tem que se salvar para a gente poder ser firme, para poder ajudar outras pessoas a se salvar também. Então a gente vê que o Senhor está sempre atento, né? Então a gente vê que o Senhor é um Senhor presente na nossa vida. Né? Então aqui a gente podemos sempre pensar nesse contexto, né? E sempre procurar ser honesto diante de Deus, né? Porque o Senhor, ele é honesto com cada um de nós, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então a gente vê que Davi, ele reconheceu, né, que o Senhor era sábio, era presente na sua vida, e a gente vê que o Senhor também falou. Davi também falou para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e inabalável. Então a gente vê que Davi, ele reconheceu que o pecado não fazia parte da vida dele para ele estar de bem com Deus. Para ele ter a comunhão com o Senhor, ele precisava estar firme e fiel. Então, ele olhando pela sua fraqueza, por todas as coisas que ele já fez, então ele refletiu e ele viu: olha, sou ser humano, não sou capaz, sou fraco. Então, ele pediu para o Senhor: crie em mim, Senhor, um coração puro e inabalável, para eu poder estar dentro de ti. Então, se a gente não reconhecer isso, que o Senhor é grandioso, poderoso, e está pedindo para Ele que Ele possa nos restaurar, que Ele possa nos curar e tirar realmente o pecado da nossa vida e criar um coração puro na nossa vida, realmente
a gente vamos estar perdidos, né? A gente vê que o Senhor, Ele é tudo na nossa vida e o Senhor é o nosso Salvador. Então, graças a Deus que temos o Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossa vida, e sem Ele, nós estaria perdido, né?